Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 12 de novembro de 2018, segunda-feira. Esse é o verbete de número 4.665, 5 páginas, 47 logias e 13 máximos. O tema é progestiofobia, especialidade progestiologia. Quem escreveu o verbete é a professora Lucimara Ribas, que já é o 10º, não é isso? Então vamos conhecê-la um pouco, tá? Ela é graduada em Engenharia Ambiental, brasileira, natural de Foz do Iguaçu, Paraná. É voluntária da Conscienciologia desde 2009, docente de Conscienciologia desde 2015. Vamos então à definição. A progestiofobia é a condição de medo, temor ou aversão, consciente ou não, perante a possibilidade de realização da experiência fora do corpo. Em pensenologia, destacamos o holopensene pessoal do medo, o carregamento pensênico na emoção. Em fatologia, o receio do desconhecido, a evitação do autoenfrentamento, as repercussões físicas das projeções, a superação da aversão projetiva utilizando a agenda reciclogênica e a autorreeducação progestiológica. Em parafatologia, a inexperiência projetiva, a experiência projetiva traumática, a projeção consciencial amparada e o destemor projetivo. Na argumentologia, tem aqui alguns parágrafos para vocês lerem e tem 5 recursos para a autossuperação dos medos e travões relacionados à progestiofobia. Na remissiologia, também vamos destacar 5 verbetes: autoconscientização multidimensional, lei da progestiologia, neofobia, progestiofilia e progestiometria. A progestiofobia limita a consciência a utilizar a ferramenta da projetabilidade lúcida na autopesquisa e interassistencialidade multidimensional, podendo inibir a atuação cosmoética. Você considera possuir a progestiofobia? Já se permitiu aplicar técnicas projetivas objetivando o desenvolvimento da projetabilidade lúcida? Temos aqui 5 referências e vamos à mega análise com a equipe da Enciclosapers. Ansiedade, autorreeducação, autossuperação, decolagem, energia, evitação, experiência, fobia, fuga, ignorância, intoxicação, projeção, reação, relatos, retrocognição, repercussão, trauma, sinalética, extrafisicologia, progestiologia. Antes de começar, eu quero ressaltar algumas coisas. O primeiro, eu já falei ontem, eu vou falar de novo, a questão do léxico de ortopensatas. Então, esse vocês já conhecem, já tem 2 volumes, né? Muitos já têm. E agora, o que acontece? Esses 2 volumes foram publicados e depois disso o professor Valdo continuou escrevendo pensatas. E esse conjunto de pensatas que ele escreveu depois disso formou um 3º volume. Só que por orientação do professor Valdo, ele queria que mantivesse tudo como um livro só. Então foram inseridos dentro da... Tipo assim, tem lá o tema projeção, né? Então, se tinha novos, foram inseridos lá no item projeção. Então, com isso, agora ficaram 3 volumes. E é importante a gente conseguir publicá-los, esses 3 volumes. Então, o que está sendo feito? Está fazendo a venda antecipada. Então, por R$ 290, você pode comprar esse antecipadamente, o léxico, para poder viabilizar essa impressão. E precisa de 200 e pouco, eu acho, né? 250, estão me lembrando aqui, para conseguir publicar. Então, já deve ter quase 200 agora, né? Eu acho que está um número... Ah, não, está 140 e poucos. Até a última vez que viram. Então, a gente está precisando de mais gente a se motivar para a gente poder. Como eu falei, eu estou assim, na expectativa de querer ver aí os últimas ideias do professor Valdo, né? O que ele colocou aí. Então, fica aí a dica, quem puder contribuir, R$ 290 vai ajudar bastante. Outro convite é um convite pessoal para a turma aí de Curitiba e regiões,
para a gente fazer o ECP2. Eu vou estar lá fazendo o ECP2 do dia 30 de novembro a 2 de dezembro em Curitiba. Então, quem tiver interesse, o telefone é 41, eu falei, 30 de novembro a 2 de dezembro, 41 3233 5736. Então, quem quiser participar, estaremos lá montando aquele campo de ECP2, que é um campo que favorece a projeção lúcida, né? Que é o tema hoje que a gente vai trabalhar. E, por último, vamos ter 40 manobras energéticas aqui em Foz do Iguaçu, de 14 a 16 de dezembro de 2018, na CIP, com o professor Mário Oliveira. Então, também quem tiver interesse, pode entrar em contato com a CIP, que é o 45 2102 1421, a partir das 15 horas. Então, entre em contato para poder participar do 40 Manobras em Foz do Iguaçu. Então, agora vamos começar a falar do tema, progestiofobia. E a primeira pergunta é aquela, né? Que a gente já sabe, né? Por que do tema, o que te motivou, esse é o 10º verbete, né? A você escrever agora, você tem outros de projeção também, né? Outros verbetes. Então, escrever da progestiofobia. Conta para nós. Primeiramente, boa tarde a todos, né? A minha motivação é que, assim, eu venho estudando sobre exoprojeção, então eu já tenho 3 verbetes publicados nessa linha de pesquisa, né, que é o exoprojetor, exoprojeção e técnica exoprojetiva, que inclusive eu apresentei esse ano, que foi o do técnica exoprojetiva, e aí eu tinha mandado para a Enciclosapis o exoprogestiofobia. Só que ele ainda não existe, né, é neologismo. Uhum. E aí me indicaram escrever o progestiofobia, até que é mais amplo, eu poderia falar mais de outras vertentes, né? E também eu poderia, dentro do verbete, trazer essa questão do medo da exoprojeção. Porque eu observava que tinha uns colegas meus que tinham receio de sair fora do planeta, né, por projeção. Então, eu me motivei a escrever algo para esses colegas meus, para eles compreenderem que o quanto que pode ser uma ferramenta, né, para interassistencialidade, também para autopesquisa. Então, essa motivação inicial, assim, né? E aí, no decorrer da escrita do verbete, da progestiofobia, eu descobri, voltando na minha linha do tempo, que em 2009, quando eu conheci a Consologia, eu tive uma experiência que para mim foi meio que traumática, que foi uma projeção que eu tive, que eu visualizei uma pessoa que tinha acabado de dessomar, e essa pessoa me pedia ajuda, era um senhor, ele tinha sido atropelado, e aí eu estava fora do corpo, eu vi, ele também estava visualizando o corpo dele, e ele estava me pedindo ajuda. E como eu era bem recente na Consologia, em 2009, eu fiquei com muito medo, porque eu vi ele ali naquela situação, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, quando eu fui para retornar para o meu corpo, ele meio que veio junto, me seguindo, e queria ajuda, que ele queria saber o que estava acontecendo. E apesar de eu estar ali naquele momento, visualizando aquela cena toda, estava entendendo o que tinha acontecido, mas naquele momento eu não tinha sinapse suficiente para entender o ocorrido daquela projeção. Então, assim, eu fiquei com muito medo quando eu acordei, e só que passou o tempo, eu até desconsiderei essa vivência, né? Então, assim, para mim, hoje é natural, hoje eu tenho as minhas vivências, tudo é bem tranquilo. Só que naquela época, para mim, eu não tinha sinapse suficiente, né? Então, eu não compreendia bem como que funcionava os mecanismos, tudo. Então, assim, foi escrevendo esse verbete que eu voltei no tempo e lembrei como que foi aquela vivência, né? E aí, detalhe, assim, o que me ajudou também, que naquela época, quando aconteceu aquela vivência, no dia seguinte saiu uma matéria aqui no jornal aqui da cidade, que havia dessomado um senhor com as mesmas características, no mesmo horário em que eu estava tendo aquela vivência. Então, para mim, aquilo ajudou a elucidar aquele medo. Então, assim, quando eu tinha acordado, eu pensei, mas será que isso é real, não é real? Então, apesar daquele medo, eu fiquei tentando ter um raciocínio, né,
para tentar entender o que aconteceu, se era sonho, se era projeção, se era uma pré-cognição. Então eu fiquei refletindo. E aí com o jornal, no outro dia que saiu aquele noticiário, né, que o senhor dessomou e toda aquela experiência voltou e as características eram parecidas, então eu comecei a pensar, não, então isso realmente existe, projeção existe. Foi a minha primeira experiência fora do corpo, que além de ser uma experiência que foi bem rica, assim, por ter várias coisas que aconteceram, também foi comprovado através de um noticiário que, para mim, aquilo era real. Foi uma Nesse confirmação sentido, foi para uma você, né? confirmação para mim. Então, vamos começar com o Rio de Janeiro, tá bom? Quais dicas a verbetógrafa poderia dar para uma pessoa que tem projeciofobia por medo de enfrentar a própria realidade multidimensional? Sim, eu trago até na tecnologia, que é na página 2, né, eu falo da questão de algumas técnicas. Então, ali a pessoa que tem, a primeira coisa é a pessoa descobrir que tem, porque muitas vezes a pessoa não tem lucidez, não sabe que ela tem o medo de projeção. Muitas vezes a pessoa que tem aquele medo, ela não considera, mas a partir do momento que ela considera, ela vai começar a entender o mecanismo, a desenvolver algumas técnicas. Então, assim, eu trago assim, a primeira questão é conhecer, né? Conhecer o medo, os gatilhos do medo. Uma segunda questão é voltar no tempo e tentar descobrir o porquê que ela começou a desenvolver esse medo. Então, assim, ela vai começar a voltar no tempo, tentar descobrir por quê. Porque muitas vezes, se é algo que está indo oculto, ela não vai saber como que vai fazer, como que vai sair dessa fobia, né? Aí eu trago também essa questão também de vontade. Eu trago aqui nessa parte 3 ali, na folha 4, que eu trago a questão Na sua enumeração. Oi? Na sua enumeração? Isso, na questão da terapeuticologia, que eu trago essa questão de autoconscienciometria, autoconsciencioterapia, a questão do estudo, experimentação e volicionina, que seria a aplicação da vontade. Então, eu indico essa questão assim de, se ela não quiser fazer todas, mas que ela tenha alguma ideia que, por exemplo, assim, estudar, experimentar mais, né? E também tentar pensar assim, qual é o motivo. Alguns motivos podem ser medo de morrer. Tem pessoas que têm medo de morrer. Ou, por exemplo, tem pessoas que eu já ouvi relato que tem medo de cortar o cordão de prata e a pessoa... morrer, né? Isso, morrer e não voltar mais para o soma. Tem algumas que têm medo de que uma outra consciência entre no corpo dela enquanto ela está projetada. Então, ela tem que, na verdade, descobrir qual que é o medo dela, né? O gatilho ali, né? Que está desenvolvendo essa patologia, e a partir daí procurar, às vezes assim, eu vou trazer aqui que às vezes é necessário buscar uma ajuda externa. Tá? Quando o negócio já está muito avançado, quando a pessoa já está se refletindo nela, assim, no soma dela, no dia a dia dela, ela está já tendo muitos problemas relacionados a esse medo, às vezes irracional, o indicado é buscar uma ajuda de um profissional capacitado. E é interessante você estar falando, e eu gostaria de ressaltar a questão do estudo, né? Você mesmo comentou que você tinha aquele medo porque te faltava sinapse, você ainda estava conhecendo, você não sabia o que estava acontecendo, né? Então, eu gostaria de lembrar que o livro Projeciologia, ele está disponível na Editários, a pessoa pode baixar gratuitamente. O Projeções da Consciência. Sim. Então, o Projeções da Consciência vai dar uma ideia, são as experiências do professor Valdo, né? Mas o Projeciologia, ele mostra muito bem o que acontece antes da projeção, o que acontece durante a projeção, o que acontece depois da projeção. Então, como ele é muito didático, vai cobrindo, né, essas lacunas do conhecimento, também vai ajudar bastante, né? Sim. E lembrando que o IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é a instituição conscienciocêntrica especializada na questão de projeção. Então lá tem vários cursos, tem o CIP,
que é bem de projeção, né? Você vai falar, tem um laboratório de projeção. Então, às vezes a pessoa tem medo, mas se ela vai fazer um laboratório, tem um professor ali junto, né? Vai ajudando a ela. Sim, falando nessa questão Uhum. dos Você estudos, até né? coloca aqui, não coloca, eu Isso eu acho? coloco ali Você na coloca o CIP aqui, ó. terapeuticologia. A escola de projeção lúcida, que eu tinha até esquecido, ó. Isso, tem essa questão. E aí me fez lembrar uma outra questão que foi bem assim, Uhum. que quando eu era criança, eu tinha muita vontade de fazer projeção. Principalmente no ano de 2000 a 2003, eu tive a vivência, né, de passar em frente ao CAEC todos os dias, porque o meu ônibus escolar, uma das rotas era em frente ao CAEC. E nesse período, eu comecei a estudar sobre projeção. Só que os Interessante. livros que eu lia de projeção ainda tinha muito misticismo, tinha mantras para você como sair fora do corpo, algumas ensinava como você sair fora do corpo usando tipo incenso, essas coisas assim. E eu tentava assim, como por exemplo, eu tentei lá em 2000, 2003, eu tinha 10, 11 anos assim, eu tentei com tipo mantra assim que lia no livrinho, né? E aquilo nunca funcionou, para mim nunca funcionou, mas quando eu li o livro Projeciologia, que era todo técnico e tinha técnicas, eu consegui sair fora do Muito corpo. legal. E Então isso é uma isso aí, experiência que eu tenho também. O livro Projeciologia, ele tem alguma coisa nisso também, porque uma das técnicas de projeção é a saturação, né? ele é muito Então, técnico, né? também tem a questão da técnica da Uhum. projeção. Então, na hora que a gente, uma das técnicas é saturar com projeção. Então, você fica lendo sobre projeção, projeção. Então, a leitura desse livro, ele ajuda a sair do corpo, né? Então, a gente pode Exatamente. fazer no mínimo por causa disso, sem contar que a gente vai entrando no holopensene, e pode ter os amparadores que vão nos ajudar ali, né? Mas eu recomendo a leitura, é muito boa. Sim, Ó, outra pergunta. Fatologia, ainda é do Rio, tá? tá bom. Página 1, terceira linha, tá? Uhum. Chegou aí? Sim, Poderia discorrer mais sobre evitação do autoenfrentamento e a fuga? na terceira linha, né? Uhum. É, tá lá, ó. Sim. Muitas das vezes a pessoa ela não quer enfrentar essa questão, então ela tende a fugir. Então, essa questão de evitar, por exemplo, ter um estudo mais aprofundado, a pessoa às vezes evita entrar nela mesmo porque dói. Então, por exemplo, assim, ela teve uma experiência que foi traumática, né? Aí ela teve uma visualização, por exemplo, de uma consciência que ela visualizou transfigurada, que era tipo um filme de terror, assim. Uhum. E aquilo impactou nela muito forte, porque ela ficou com muito medo. E ela acaba, às vezes, não querendo voltar nisso, porque aquilo dói para ela. Lembrar aquilo, aquele medo reflete nela. Então, muitas vezes, ela prefere fugir do que Uhum. fazer esse autoenfrentamento. Então, é nesse sentido que eu coloquei, assim, porque as pessoas, às vezes, evitam justamente porque dói. É onde está a ferida dela. Uhum. Então, quando você vê que está doendo, é porque você precisa ajustar ali. Então, é naquele momento que, se você vê que tá doendo aquilo ali, que aquela situação não está legal para você, que você não está gostando, então pode ser que ali tenha um momento que você pode fazer uma virada e aí conseguir fazer uma autossuperação dessa patologia. É interessante, né? Porque às vezes a pessoa vai conseguir ler sozinha, mas se tiver difícil, porque isso que eu lembrei do curso, né? Do IPC, às vezes junto com o professor, a pessoa às vezes vai também se sentindo até um nível de precisar, às vezes, de uma consciência terapia, né? Então tem É, gradações, né, desse medo, né? por isso que eu sempre indico nesses casos, quando já está doendo muito para a pessoa, é um assunto muito delicado, ela buscar uma ajuda de um profissional Sim, já mesmo, a pessoa né? falou. A pessoa pode ir tentando, ela vai vendo, sozinha, não dá, vai para vamos pro curso. Tá difícil? Vai chegando até o ponto de fazer uma. É. Porque diz muito dela também, né? Às vezes pode ser até um medo irracional, que ela Uhum, não está conseguindo ver, mas se ela busca, por exemplo, uma ajuda de um consciencioterapeuta, uma consciencioterapia, ou até mesmo conscienciometria, que tem consciencobaia aqui na Consciologia, ou uhum. até mesmo um profissional da área de saúde, psicologia, tudo mais. Mas às vezes, quando ela busca uma ajuda externa, ela consegue às vezes visualizar aquilo que ela não estava visualizando e começa a desdramatizar aquela situação, porque às vezes pode ser apenas algo que é tão simples que ela não está conseguindo ver e está causando, por exemplo, um drama muitas das vezes,
Mas depois que ela busca leitura, busca ajuda externa, busca ver vídeos na internet explicando sobre o assunto, começa a conversar com outros projetores, começa a conversar com pessoas que têm experiência na área, ela vai verificando que isso, às vezes, é mínimo, sabe? Então, assim, ela tem que ter consciência que a consciência é eterna, né? E para ela ter mais segurança em tentar entrar na situação e tentar um autoenfrentamento para ter uma superação. E por último, aqui do Rio, vamos lá. Fatologia também, na primeira página. Agora a gente vai para o final da quarta linha, tá bom? O medo inconsciente. Aí a pergunta é: como desvendar qual é exatamente o medo se ele é inconsciente? Inconsciente está com S. Ah, já tem uma coisa aqui para a gente corrigir. Ah, valeu. Mas pode ir. Não, pode deixar que eu corrijo aqui. Tá, então, obrigada. a pergunta é: do medo inconsciente, como desvendar se ele é inconsciente? Diga lá. Sim. Primeiro ele tem que verificar como que está, por exemplo, assim, se ela está vendo que a projeção está causando, por exemplo, algum medo nela. Mesmo sendo inconsciente, algum sinal a pessoa vai ter de mal-estar, alguma questão vai pegar nela. Então, é aos poucos mesmo, até se tornar consciente, isso vai acontecendo aos poucos, e a partir do momento que ela começa a ver que tem alguma coisa que não está se encaixando, ela vai começar a procurar pesquisar mais, procurar entender mais. Mas nessa linha, sim, porque às vezes tem algo que está causando algum problema para ela não sabe o que é porque é inconsciente, mas às vezes o mal-estar pode ser um indicador que aquilo está sendo algo que precisa ser melhorado. Então é nesse sentido, assim. Ela vê os efeitos desse medo, Isso. né? Ela pode não saber a raiz ali, né? Exatamente. Mas ela vai vendo os efeitos disso, né? Às vezes os efeitos, na verdade, a maior parte dos efeitos são negativos. Então, é nesse sentido, assim, que ela vai começar a visualizar que ela tem algo que ela precisa mudar nessa fobia, né? Nesse medo. Marilux. Parabéns, Lucimara, por trazer esse tema aí, a projeciofobia, porque tem muita gente que tem realmente esse medo. Eu vou comentar um relato, você já falou muito sobre esse medo, de algumas pessoas que vão em casa, que às vezes vai me contar um sonho, falar, eu sonhei com isso, foi maravilhoso, que delícia, que ótimo, só que você não foi sair, não foi só sonho, você saiu do corpo, isso aí chama projeção, a pessoa fica com medo, ela não quer mais sonhar. É interessante, né? Não, se é projeção, eles têm medo, se é sonho, beleza, certo, mas falou em projeção, certo. Aí eles ficam com medo, né? Mas eu vejo não foi um nem dois relatos, não foi 3. Aí era uma oportunidade para você falar da projeção, né? Mas aí você fala aqui da ignorância e a falta de conhecimento. Embora você tenta passar um pouquinho, eles correm, né? Tira o bumbum da seringa, não quer saber mais. Então eu queria que você falasse. Outra coisa que eu queria fazer uma pergunta para você que não está aqui. Por que você acha? Porque tem gente que comenta que eles não lembram de sonhos. Não lembra, fica anos e anos sem lembrar de um sonho. Como você pesquisa a área sua, o que você acha que vem a ser essa lembrança, essa falta de lembrança dos sonhos, ou da projeção? Tá. Eu vou primeiro, nessa primeira questão que você trouxe, né? Essa falta de conhecimento pode ocasionar nesse estranhamento quanto à projeção. Muitas vezes a pessoa ainda está na questão assim do materialismo também. Então ela não aceita a projeção como algo válido. Ela ainda acredita que a projeção é algo do cérebro e que em parte às vezes, por exemplo, assim, a gente diferencia sonho, sonho lúcido e projeção. Quando a gente fala em sonho, sonho lúcido ainda está perto do seu soma, então está próximo do teu cérebro. Mas quando você fala de projeção é quando você saiu do soma e já não está em contato com o cérebro, né? Que é o cérebro físico. Então, muitas vezes, a pessoa ainda falta sinapses para ela compreender que realmente a projeção ela faz sentido nessa questão. Então, ela ainda não está muitas vezes na parte mais multidimensional. Ela ainda está muito no materialismo.
Então, isso acontece sim, e acontece até mesmo com pessoas aqui, até dentro da Conscienciologia, que às vezes não tem uma prova concreta da projeção e ainda está muito no ceticismo ainda. Então, a pessoa ela ainda acha que precisa de uma prova. Não que isso não seja bacana, é bacana você ter uma comprovação com a projeção, mas o fato de você, por exemplo, trabalhar com as energias, você ter vários relatos, isso já dá uma abertura na sua mente, né? Mas quando você tem uma comprovação, então entra no princípio da descrença, né? Que você tem que ter suas experiências, né? Não acreditar também, né? Mas às vezes a pessoa ela também fica tão assim naquilo, tipo assim, não acredita em nada, tem a sua experiência que daí ela acaba que se segue e ela quer ter realmente a experiência, mas às vezes por esse mecanismo dela, às vezes ela não consegue ter a experiência por causa desse ceticismo que às vezes pode ser muito cego para ela. Mas o instigante, o que eu falo, porque se é gostoso o sonho, que nem a pessoa relata, nossa, foi isso, foi maravilhoso, e na hora que você fala que é uma projeção, ela não quer saber de sonhar mais, só porque saiu do corpo. Eu acho que bate de novo naquela questão do desconhecimento, dá medo. É o desconhecimento. Né? Então, mas será? E não acredita em nada, a pessoa ela vai ter que verificar. Dentro do livro Projeciologia, eu sei que no Projeções da Consciência tem, Projeciologia deve ter também, se eu não me engano. Tem um quadro, né, sonho e projeção, né, para a pessoa começar a diferenciar um do outro, né? O que é sonho e o que é projeção. E a gente vai começando a diferenciar. E sempre vai ter tem umas coisas que a gente tem certeza que é sonho, Sim. Tem outras que a gente tem, pelo nível de lucidez, tem certeza que é projeção, e vai ter aquelas experiências no meio do caminho, que a gente chama de projeção semiconsciente. Sim. Né? Que ela tem coisas oníricas misturadas. Isso. Mas a pessoa com conhecimento, ela começa a estudar isso que você falou. Princípio da descrença, escreve, deixa eu ver qual o percentual de lucidez disso aqui, isso aqui é que está comprovado ou não. Então, começar a pesquisar. Eu acho que o mais sério, não sei se você concorda, a pessoa está aberta, né? Sim. Ter o abertismo às novas experiências, a neofilia, né? Eu acho que você coloca a neofobia aqui também em algum lugar, né? Sim. A neofilia, né? O evento que teve aqui da Cognópolis, um dia de Cognópolis, o IPC levou um óculos, não sei se Foi vocês legal, fizeram. Gente, que fantástico! Aquilo me remeteu a essas pessoas. Falei, se eu tivesse um óculos desse, eu ia levar para a pessoa ver como que é gostoso, para não fugir, né? Para não ter medo de projetar. E ver como que funciona realmente. Fantástico. Quem criou aquilo lá foi fera. Viu? Sim, é que às vezes, olha só, me vem muito na cabeça que assim, se a pessoa ela fala assim, é um sonho, aí, nossa, que gostoso, né? Só que daí quando ela vê que aquilo é real, que pode ser real, tem como pode ser real, aí ela começa a ficar com medo porque ela começa a trazer a realidade para ela. Então, às vezes, não vou dizer para a maior parte, mas às vezes a realidade para a pessoa pode ser um medo. E mexe nas convicções, mexe em tudo, bagunça a cabeça da pessoa. Bagunça. Então, por exemplo, assim, ali naquele momento ela vê que realmente ela pode sair fora do corpo, pode ir em outros locais, ela pode encontrar pessoas que já dessomaram, e isso às vezes para essa pessoa pode ser algo que desestabiliza ela. Então, por esse motivo que muitas vezes ela pode, tipo assim, querer fugir, ter uma fuga dessa vivência. Dentro disso que você falou, você colocou ali na maniologia, né? A mania irracional de dormir de olhos abertos com o pavor de morrer dormindo. Isso é um medo realmente irracional, né? Porque algumas consciências às vezes têm medo de se projetar porque tem medo de morrer enquanto está se projetando, ou medo de ver consciências que já morreram, medo de, por exemplo, ter um chamado enquanto está dormindo. Então, às vezes, tem pessoas que ficam acordadas o máximo possível para não ir dormir, porque às vezes tem medo, porque, por exemplo, assim, ela teve uma vivência, né? Daí ela acordou, por exemplo, ela encontrou tipo uma consciência desconfigurada, e daí ela acordou e levou um sustão, assim. Ela demora para dormir, para pegar no sono, porque ela tem medo de visualizar aquilo de novo. Então é mais nesse sentido, né? E outra, quando a pessoa, por exemplo, que tem medo, ela tem a vivência da catalepsia, aí que ela não quer nem saber de dormir mesmo, né? Isso, tem até aqui que eu falo da catalepsia projetiva, que para mim também me pegou muito essa questão, assim, por muito tempo eu tive catalepsia projetiva e não sabia o que fazer.
Então eu me virava, fazia de tudo para acordar. Só que aí eu descobri uma técnica que eu conseguiria, a partir da catalepsia projetiva, realizar uma projeção lúcida. Então eu usei a catalepsia projetiva para fazer uma outra, para sair fora do corpo com lucidez total, assim. Então eu comecei, na hora que eu estava em catalepsia projetiva, eu começava a jogar mais energia pelo frontochakra, por todos os chakras, e aí eu conseguia sair com lucidez. Mas foi assim um processo de tempo, assim, superação. A gente às vezes acha que é um negócio assim da noite para o dia, Sem mas foi esforço, estudando né? esse verbete que eu fui entender que assim eu tenho essa questão, só que hoje já é bem melhor, assim. Hoje eu já consigo sair com lucidez, consigo fazer exoprojeção, consigo fazer várias coisas, mas foi tudo num processo, desde 2009 até um pouco antes, né, que eu, como eu relatei, com 10, 11 anos também já tinha essas vivências, mas nunca total, com lucidez, mas isso já vem num processo, não é assim, tipo, de um ano para cá, mas faz muito tempo que eu venho estudando a questão da projeção. Você coloca ali o mito da evolução espontânea, natural, sem esforço. É um mito, né? Somente se tratando de projeção. Se a pessoa não usar essas técnicas, e o que a professora Adriana acabou de falar, ficar ali, ó, meses e meses lendo projeção, porque você leu projeção, vai mais de um mês, né? Você tem que ter muito treinamento. Depende do treinamento, dia, né? Aí entrar nessa imersão, isso aí é um esforço. Sem esforço não consegue. Mas de novo a informação, né? Uhum. É a mesma coisa da catalepsia projetiva, né? O que é catalepsia projetiva? A pessoa, ela volta para o corpo, mas ainda está desencaixada, então ela não consegue, ela acorda e não consegue se mover. Verdade. Eu falei agora, eu acordava gritando a minha mãe. Quando minha mãe era viva, é um terror ainda tem início, tempo, né? né? Aí, eu lembro que aí quando eu voltava, saía gritando. Então, por falta de informação. Aí no momento que a gente tem informação, não, isso aí é porque está desencaixado. E aí você teve a ideia, poxa, se eu já estou desencaixada, eu vou querer sair, porque eu não quero entrar para o corpo. Exatamente. Então a informação de novo te ajudando. Tem uma pergunta lá em cima. Diga lá. Sim. Tá sem som? Acho que agora foi, vai. Então, era sobre a parafatologia mesmo da catalepsia projetiva, mas ela já explicou. Era isso! Que ela também, ela deu uma pesquisa, né, Lucimara? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Ela falou muito sobre isso, né, mas teve muitas pessoas que não estavam ali presentes. É bom ela passar para o pessoal de casa, né, os tertulianos, para saber como que é isso aqui, que eu só fui saber quando eu fui na pesquisa dela, que ela explicou muito bem. Que legal. Que eu não tinha conhecimento. Aí eu lembrei, eu falei assim, vou falar com ela para ela falar para o pessoal de casa. Tem muita gente que não sabe, né? Verdade. Foi isso aí mesmo. Obrigada. Por nada. Eu queria só a última pergunta da Marilux também, que ela falou sobre a questão da rememoração, né? Então, essa questão da rememoração, ela vai ajudar bastante na questão da pessoa até enfrentar a questão da projeciofobia. Essa questão das vezes a pessoa não lembrar, muitas vezes pode ser que no dia a dia dela é muito atribulado com muitas coisas e às vezes ela não lembra. Mas uma outra coisa pode ser também que às vezes ela teve uma experiência que não foi boa e daí ela se recusa a lembrar dos sonhos. Então muitas vezes pode ser isso também. Pode ser uma questão também por ela ter assim uma vida muito cheia de atividades e ela não consegue. E pode ser também por uma falta de prática. Por quê? A falta de prática, muitas vezes, se você não anota, mesmo que seja, por exemplo, assim, começar assim, hoje eu lembro do elefante azul. Pronto, anota elefante azul. No outro dia você vai lembrar do elefante azul que estava no circo. Aí você anota elefante azul que estava no circo. Você vai vendo que vai passando o tempo, eu tenho isso por experiência. Você vai passando o tempo, você lembra de tudo. Cara, você começa a lembrar de tudo e aí você começa a ter mais lucidez durante a sua projeção. Por quê? Porque você está treinando o teu cérebro e o paracérebro a desenvolver essa nova prática, né? Porque muitas vezes você não tem essa prática de escrever, sabe? Então hoje, assim, eu escrevo todo dia, eu acordo, até falo para o meu companheiro, ó,
Espera um pouquinho, estou anotando aqui. Aí anoto tudo, lembro, tudo que eu lembrar, acordo, tudo que eu for lembrando, eu vou anotando. Porque isso vai resgatando. Uma coisa que você lembra aqui, você lembra de outra, vai puxando. Sabe quando você vai puxando o fio e vem tudo junto? Então, você vai puxando assim, vai anotando. E você tem que fazer isso diariamente. Porque se você não faz isso diariamente, nem que seja anotar uma palavrinha, 2 palavrinhas, você não vai ter essa capacidade, essa desenvoltura. André? Sim. Lucimara, parabéns aí pelo verbete, importante. Eu queria até comentar, né, que lá na Unidade de São Paulo, no Centro Educacional de São Paulo, ali que ficava na Augusta ainda, e o que acontece? A gente teve uma pesquisadora que queria fazer os nossos cursos, os P's, na altura, e o que ela queria? Ela falou assim, me dá um jeito para não sair do corpo. Né? Aí ela falou que inclusive participou de um trabalho de investigação sobre projeção, porque ela tinha quiabo no corpo mesmo, ela encostava e saía. E ela disse que o maior medo que ela tinha era de sair em decúbito dorsal, deitar em decúbito dorsal, que é uma das técnicas projetivas, de sair e se ver. Ela disse que quando ela olhava o seu próprio corpo inanimado, né, e ela ali flutuando, aquilo dava um negócio nela. Então, qual que foi a saída que ela usou? Ela começou a deitar sempre de bruços, que é a antitécnica projetiva, né? Porque se a gente olhar lá para a sociologia, a gente vê que ninguém vai recomendar o decúbito de bruços. Vai lateral direito, decúbito dorsal direito, esquerdo, né, o decúbito dorsal, né, lateral direito ou esquerdo. Então a gente percebe que recomendação é não ficar de bruços porque você tem de inibir. E ela falava que ao sair de bruços, ela via a nuca. Então ela olhava que a pessoa de costas é um estranho. Ela não ficava chocada de se ver, porque ela falava, pode ser qualquer um. Em vez de resolver o problema, ela arranjou um paliativo. Exatamente, ela arrumou um paliativo. Mas aquilo resolveu para ela dentro da fobia dela, talvez um trauma do ponto de vista de dessoma, alguma coisa assim, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se você comentou sobre o medo da paraabdução. Para o quê? Paraabdução. Não, ainda não foi É a comentado. segunda linha aqui, de baixo para cima, na página 2. Uhum. Bom, eu sou do Colégio Invisível de Extraterrestrologia, né? Sim. Então, assim, é uma das partes que a gente estuda, até inclusive tem um verbete sobre paraabdução, para quem tiver mais interesse, tá? Eu não lembro quem que foi o pesquisador, eu sempre confundo, foi com você, né? O quê? Que fez o verbete paraabdução. Não, foi o Gustavo. Isso, o Gustavo. Gustavo Carvalho. Eu sempre lembro de você nesse verbete paraabdução, não sei por quê. Mas, enfim. Nesse caso, é assim, o que acontece? Até eu trago a questão do medo de realizar exoprojeção, porque às vezes a pessoa tem medo de ver extraterrestre fora do corpo. E muitas das vezes, lá, por exemplo, de todos os relatos que tem de abdução, a maior parte é para abdução. Então, às vezes, a pessoa ela desencadeou a projeciofobia através de um medo, através de uma paraabdução, que às vezes ela foi paraabduzida, né, naquele momento, e aí ela ficou com medo, ela fica com medo de ter aquela experiência novamente, às vezes, né? Então, nesse sentido, eu trouxe essa questão, porque bem no início até eu trouxe a questão que eu estudo a questão da exoprojeção, e tem algumas pessoas que me relatam exatamente isso, que eles têm muito medo de encontrar um extraterrestre fora do corpo, ele querer capturar o psicossoma, querer fazer alguma coisa, querer fazer experiência fora do corpo. Então, a pessoa desenvolve ali todo um mecanismo de medo por conta dessa vivência, que foi para ela uma experiência traumática. Né? Cada pessoa vai ter uma vivência, né? Então, assim, cada pessoa tem uma experiência que pode desenvolver e desencadear essa projeciofobia. Então, eu trouxe essa questão aqui porque é uma das linhas que eu venho estudando. Acho que é interessante também falar, né, Lucimara, que a abordagem extrafísica, a gente vê isso lá na Prossologia, né, o detalhamento, ela pode ser tanto positiva quanto assediadora, né? E a pessoa tem que, de alguma maneira, buscar a autodefesa em qualquer dimensão que ela esteja, né?
porque a gente está num planeta ainda de gente que não é tão evoluída, né? Então a pessoa ela tem que ter essa postura de defesa, né? De autoassistência de alguma maneira. Né? Até assim, existe assim os medos que são saudáveis, que são desenvolvidos assim, por exemplo, às vezes a pessoa ela vê uma situação e arrepia toda, fica toda com medo assim, mas isso às vezes é normal, instintual, né? Agora, a partir do momento que aquele medo ela começa a se tornar mais, refletir mais nela, assim, começa a desenvolver patologias, começa a desenvolver doenças, não quer nem dormir às vezes, e isso tem que ser tratado. Tá? Porque assim, existem os medos que são do instinto, né? Agora, existe aqueles medos que, nossa, já a pessoa paralisa, a pessoa não consegue fazer nada, às vezes não consegue sair de casa, não consegue dormir. Então, esse medo tem que olhar com mais atenção, com outro olhar de um profissional para ajudar a pessoa. Tem um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, pelo menos nas minhas experiências, assim, né? O processo da infância, pouca recuperação de cons. Você tem algumas experiências, porque você está mais solto também, e aí aquilo criava algum problema. Então, por exemplo, né, projeção pesadelar. Eu tive muito na infância. Então, aí o que acontece? Aquela história de você saber que você acordar no meio da noite achando que a Consex estava te perseguindo e você saber que ela está no teu quarto. Aí chega teu pai, sua mãe e fala: não, vou acender a luz, não tem ninguém aqui. Mas você sente que a Consex está ali, né? Uhum. E aí você fala: pô, mas deixa eu ir lá pro teu quarto, né? Eu não quero ficar aqui sozinho. Então, tipo, é interessante como que você vê, no ponto de vista da consciência, nessa fase ainda que a gente está recuperando cons, né? Que é imaturo, que a gente não tem ainda essa cabeça. E se a gente tivesse pais que falassem sobre o assunto, é diferente, que mostrasse os livros que hoje a gente tem aqui, né? Que estudam sobre projeção e tudo mais. Mas como que você vê, qual que é a saída que você vê para ajudar o projetor mirim, vamos dizer assim? Sim. Bom, eu tenho 8 sobrinhos, né? Então, assim, às vezes eles contam alguma coisa sobre alguma vivência, tudo mais. E também eu conheço várias crianças também que às vezes eu converso com as crianças, assim. E o que acontece? Muitas vezes até eu trago aqui a questão dos filmes de terror que as crianças assistem. E E isso, jogos também, às vezes nem só o filme, tem uns jogos também horríveis. Aí esses dias uma sobrinha minha contou que ela viu um filme de terror, ela até que gosta, né? Mas para dormir ela não consegue dormir porque ela sente às vezes presença. Uhum. E aí eu recomendei para ela, né? Eu falei para ela, falei assim, olha, eu acho que você não pode assistir, né? E você tem que entender, dormir, né? porque assim, como ela não entende muito sobre Conscienciologia, a gente tenta fazer uma abordagem, pelo menos, para minimizar esse impacto, né? Tipo, não assista filme de terror, essas coisas assim. Assistir conteúdos mais educativos, tudo nessa questão, assim. Outra questão que os pais podem estar fazendo é ensinando as crianças que sobre a projeção. Tem livros agora, né? Até da Aline Neymar, que fala sobre Alice, eu acho que é Alice no... Não, não é Alice. Tem um livro. O Despertar de Alice. Não, O do Despertar de Alice, Alice. não, esse da Jardim de Alice. A Jardim Pronto. de Alice. Ah, tá. Exatamente esse. E tem esse livro para as crianças que eu peguei ele para ver, é muito rico, assim, ele desmistifica a projeção, até para quem é adulto, sabe? É interessante você dar uma olhada, assim, é uma coisa leve, suave, então, assim, mostrar essas questões que a projeção ela é natural, até numa das frases que eu coloco aqui, eu coloco muito essa questão, assim, cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar ela aqui. Que eu falo que é algo natural. É aqui, ó. A experiência fora do corpo é fenômeno parafisiológico comum e saudável natural a todas as consciências, tendo variação no nível de lucidez. Eu trago essa frase aqui porque é algo que todo mundo tem projeção, só que muitas vezes ela desenvolve essa patologia e aí ela às vezes esquece, ela tenta fugir, ela cria um mecanismo para não enfrentar, ela começa a se reprimir para não ter o fenômeno, então ela tenta se fechar. Então, assim, se você ensina a criança desde cedo que isso é algo natural, que pode acontecer, que você pode usar de uma forma positiva, isso vai ajudar muito os projetores mirins. Nesse sentido. Não, é dentro disso daí.
Você está falando da projeção na fase da infância. Uhum. Tem coisas que você não sabe e que depois você pratica como sem querer, né? Faz numa projeção que depois você leva um susto. Eu acho que eu deveria ter uns 3, 4 anos. Meu pai era fazendeiro, tinha alambique, muita vaca, tudo relacionado à fazenda, né? E eu sonhei, eu tive uma projeção e vi uma vaca, mas a vaca era enorme. Eu lembro dos chifres da vaca e estava assim no círculo, ela ficava correndo atrás de mim. E eu chamava meu pai, eu chamava minha mãe, eu chamava os funcionários que trabalhavam, ninguém me dava bola, ninguém me ouvia. Eu estava sozinha nessa projeção. Aí eu parava um pouquinho, a vaca parava. Eu andava, a vaca andava. Aí eu já falei, pô, vou morrer, né? Eu pensei na pequena, falei, não sei lá, vai passar em cima de mim, vai me matar. Eu lembro que eu fiz assim com a mão, falei, para que eu não aguento mais. Aí a vaca saiu correndo, eu acordei, né? E no outro dia eu fui perguntar para o meu pai como que eu tinha feito aquilo, que a vaca tinha parado. Ele não entendia nada de projeção, né? Porque eu tinha uns 4 anos, 3 anos. Gente, é uma coisa fantástica, porque você não tem noção de energia quando é criança, né? Nunca vi falar de energia. Você pegar a mão, fazer isso, e a vaca sair correndo e sair um negócio da sua mão, quer dizer, aquela vaca foi uma artimanha que eles usaram, mas no fundo, a pessoa que estava usando a vaca, entre aspas, levou um susto, porque eu era uma criança, saiu correndo. É muito interessante esse negócio de criança fazer projeção e não ter explicação, porque antigamente era mais difícil que hoje, né? Hoje tem filminho explicando, tem um monte de coisa. Naquela época nem televisão direito tinha, né? Então é muito interessante. E outro aspecto que eu queria que você trabalhasse são as inculcações que as religiões e seitas fazem sobre o fenômeno. Eu sei que você comentou aqui alguma coisa, mas a gente, por exemplo, às vezes tem parente ali que tem o fenômeno, mas devido ao processo religioso, ela entra no looping, né, que a religião fala, preconiza, ou se a gente for ver até processos místicos, né, que você vai conversar ali às vezes com Rosa Cruz, você vai conversar ali com um espírita, e aí ele coloca diversas travas, né, para chegar àquele assunto, que é um assunto proibido, um assunto, né, obtuso. E a gente vê que basicamente está ali por trás uma intencionalidade de tipo, olha, essa pessoa é bom ela precisar de intermediários, né, do ponto de vista da multidimensionalidade. Se ela começa a ter um contato direto e vai ter uma liberdade, ela não vai aceitar mais ser genuflexica, né, de colocar no cangote dela e controlar. E como que você vê, o que poderia ser dito para uma pessoa que ela está nessa situação e que ela não se dá conta dessa lavagem cerebral? Bom, primeiro que é bem complexo, né? Porque se a pessoa ela tá ali, ela ainda tem uma afinidade e muitas vezes tudo que você pode falar não vai mudar o que ela vai pensar. Segundo, que assim, eu já conheço várias pessoas que são de religiões que elas entendem perfeitamente projeção e até me contam sobre projeção. Então, assim, tem pessoas que vêm e pedem dica para mim que são da religião. Para mim isso é natural, assim, já aconteceu. Ah, Lucimara, aconteceu tal coisa comigo. O que você acha que pode ser isso? Eu falo, pode ser isso. E a pessoa, para ela acha bem interessante. Ela até fala sobre a questão de vida pós-morte, essa questão toda. Então, eu já conheço pessoas. Então, hoje já não está tão fechado como antigamente. A gente poderia dizer que ainda tem situações assim, ainda tem, mas já é bem menos, tá? Mas nessa questão, assim, se a pessoa ela não quer compreender, não adianta você gastar bala à toa, tipo, palavras à toa, né? Não adianta você, às vezes, falar assim, não, mas projeção existe, que não sei o quê, falar todo, explicar todo o holossoma, explicar tudo. Ela pode, assim, ouvir ali, mas para ela tem outra realidade. Não adianta, às vezes é bom você ter outro tom de conversa, né? Tipo assim, ela, por exemplo, conversou com você sobre uma vivência e você tenta falar com uma outra linguagem. Não adianta você falar com neologismo, tudo mais. Até por questão assim, de respeitar o momento evolutivo da pessoa, porque às vezes ela está ali porque ela tem alguma coisa para fazer ali, ou às vezes não, às vezes ela está ali e já passou do tempo dela fazer outras coisas, mas se ela não quer, não adianta. Tá? Quer falar, Marisa? Eu quero. Oi.
Tudo bom? Parabéns aí, mais um, né? Mais um verbete. Eu queria que você aprofundasse na fatologia, na 6ª linha, o aumento da noradrenalina no organismo. Falasse um pouco dessa química, dessa modificação que existe no organismo para a projeção. Aham. Normalmente já tem a questão da adrenalina, né? Até eu ia colocar aqui, eu acho que passou aqui. Mas essa questão, assim, que normalmente, como eu estava dizendo agora há pouco, é institucional, né? É instinto, às vezes, da consciência. Só que, muitas vezes, a consciência ela já está com tanto medo que já desenvolveu uma fobia. Porque, assim, existem os medos naturais e aí o medo mais avançado já vira fobia, que já é algo mais patológico mesmo, né? Então, já é uma patologia. E no caso, quando aumenta essas substâncias, principalmente a noradrenalina, ela faz com que aumente a frequência cardíaca dela. Então, às vezes, pode dar ataque cardíaco, pode aumentar esses estímulos e aí ela ter muito mais medo. Então, eu trouxe nesse sentido, assim, que aumentando essas substâncias, assim, que é liberado, né, ela faz com que aumente essa questão dos batimentos cardíacos. Eu estou fazendo uma autopesquisa no momento. Eu passei uns tempos viajando e fiz uns exames lá em Belo Horizonte. E por causa da pressão alta, o cardiologista pediu que eu fizesse uma polissonografia. Eu até resisti muito para fazer, que eu achava que eu não tinha arritmia, nenhum problema, apneia, né? Uhum. Que eu não tinha apneia, mas já foi diagnosticada a apneia. E eu venho observando essa questão da apneia e quando você está na apneia, é como se a glote fechasse por segundos e depois ela abre, aí você respira, né? Ou você volta para o corpo. Eu estou achando, quer dizer, eu ainda não terminei nada, eu estou me auto-observando cada vez que eu acordo assim, eu falei assim, a tal da apneia, então é isso. Então, eu estou ainda verificando e eu acho que a maioria das pessoas que pode ter medo da projeção pode estar vinculada a esse blackout, que é onde dá o blackout, nesse momento da apneia. Eu acho que seria uma coisa até para ser mais pesquisada, porque eu estou aqui dentro da CCCI de uma forma geral, né, pelo IPC. Então, você sente, parece que... E um dos tratamentos para a apneia é você manter o ambiente umidificado, usar o aparelho e o ressecamento. E eu percebo que na hora que fecha, tem um ressecamento da glote. Então, é como se ela colasse instantaneamente e, de repente, abrisse. Então, até hoje eu tive isso essa noite, e eu fui na frente do espelho e falei, como é? Eu estou tentando repetir o processo no físico, sabe? Para ver esse mecanismo daqui, e eu tenho a impressão que também está vinculado à dessoma. A hora que a glote gruda mesmo, aí acontece a dessoma. São as impressões que eu estou tendo, né? O negócio está bem recente, para mim também, né? Tive até que me convencer que tinha tal apneia, mas então é uma observação que as pessoas que querem tentar a projeção consciente, que ela observa, se ela faz um exame, fica se observando se ela não tem algum nível de apneia, porque a apneia também tem vários níveis, né? Então, Posso pegar o gancho dela? Pode. Que minha mãe teve também apneia do sono, ela usava um aparelho CPAP. E ela tinha muita projeção e ela não sabia nada de conscienciologia. Ela falava assim, eu vou lá na casa, que eu tinha um irmão que morava no outro bairro, que lá está acontecendo isso e isso. E chegava lá, estava acontecendo mesmo. Foi depois
que ela teve a epineia do sono e começou a usar esse aparelho. Aí já fica aí para os estudos do- aí da Marisa. Da CEPAP. Aí ela saiu do O corpo, CEPAP, ela falava sonho, ele tem né? a Então, máscara sabia. e ele trabalha com um umidificador, entendeu? Então, ele vai umidificar as vias respiratórias. O que eu estou fazendo? Eu tenho usado um sorino. É bom que aí agora você já vai fazendo essa pesquisa, depois vai ajudar os projetores, né? Para ver o que ajuda, o que não ajuda. Muito bom, boa pesquisa. E a gente volta assim, né? Quando descola, que vai... Dá até um barulhinho de esfregar, faz um negócio assim. Aí eu falei assim, voltei para o corpo. Eu já estou dormindo, mesmo dizendo, voltei para o corpo. Tem aí mais um novo livro aí dessa relação, hein? O segundo livro, quem sabe, está aí em trabalho, né? Vamos para Porto Alegre? Está esperando aqui. Vamos lá. Codigologia, lá na página 2. O Código de Conduta da Consim Projetora Lúcida. Poderias falar sobre esse código? Código. Achou lá na Codigologia? É que às vezes eu faço anotação. É logo o primeiro. Você está procurando a anotação sua, tá certo. Eu sempre faço anotação. Eu também faço. Essa questão aqui é a questão assim da pessoa, como que ela vai se conduzir fora do corpo. Até tem um verbete que fala sobre a lei da projeciologia, que está ali na remissologia, caso a pessoa tenha interesse. Isso, E nesse verbete também fala sobre esse código de conduta, né? Que é o que a pessoa vai fazer de forma cosmoética, por exemplo, a sair fora do corpo e não, por exemplo, tentar, sei lá, assediar outra consciência, ou ver qual é a intenção da consciência quando sair fora do corpo, né? E aí, nesse verbete, lei da projeciologia, ele fala bastante sobre as diretrizes, os princípios, essa questão de qual é a intenção, motivação, a questão do holopensene, quando ela se projeta. Então, nesse sentido, assim, como que a pessoa ela vai se comportar quando estiver fora do corpo. Muito bom. Eu estou lembrando aqui, tem as consciências inabordáveis, né, que tem no livro, né? Você não vai sair projetado e vai lá, tem um motorista dirigindo o carro, você vai falar oi naquela hora, né? Você vai dar um susto na pessoa. Então, tem aquelas regras, né? E daí entra também assim, é igual um código pessoal de cosmoética, você vai montando, aí você monta as suas condutas. Isso, você monta qual é a melhor conduta de forma interassistencial, né? Então, assim, se você, por exemplo, assim, tem medo de realizar projeção, né? Então, você começa a tentar aí e compreender como que você iria agir se fizesse uma projeção. Então, é mais nesse sentido. Tem uma pergunta do Rio de Janeiro, ela é bem comprida, tá? Então eu vou ler devagarzinho, se precisar eu ler de novo, tá? Quando estava começando a desenvolver a projeção, o que mais utilizei para a superação dos medos foi o estudo multidimensional citado na terapeuticologia, e assim diminuir o efeito surpresa. Percebo que em alguns momentos o medo atrapalhou em algumas experiências projetivas e trabalho extrafísico. Poderia explicar como o medo pode nos atrapalhar no contato com os amparadores e nos trabalhos extrafísicos? Já sobre os medos ligados à exoprojeção, poderia discorrer sobre o medo de fazer contato com extraterrestres fora do corpo? Essa última até foi comentado, mas eu posso comentar novamente. E essa primeira é assim, muitas vezes quando a pessoa ela tem esse medo, às vezes irracional, às vezes se ela visualizar um amparador, ela pode ter medo ou não pode ter medo, depende da situação, porque às vezes o amparador ele pode jogar mais lucidez e ter uma conversa, tudo mais. Mas assim, a pessoa ela vai ter que estar aberta, vai ter que ter mais uma compreensão multidimensional. Até na frase enfática, eu trago essa questão que é assim, pode inibir na atuação cosmoética. E aí, o que me vem muito na cabeça, assim, até quando eu montei essa frase enfática, que assim, que às vezes a pessoa tem potencial
para estar ajudando mais, mas ela não está ajudando porque ela tem medo de fazer projeção. E a projeção é uma ferramenta que pode desenvolver várias formas interassistenciais. Uma delas é a OFIEX, por exemplo, né? Então, digamos assim, a pessoa ela tem um potencial muito grande, só que ela não consegue atuar no extrafísico. Então, isso pode inibir na atuação interassistencial, né? Então, mas nesse sentido, assim. E na questão da exoprojeção, né, o medo de sair fora do planeta, até como eu tinha dito que esse verbete ele foi escrito principalmente por causa dessa frase aí, que é o medo da exoprojeção, porque eu ouvia alguns relatos de alguns amigos meus que eles tinham medo de sair fora do planeta Terra e encontrar extraterrestre. O medo era esse? Eles diziam o que mais que era o medo? O medo era ET. Isso, por quê? Tem alguns ETs, alguns tipos, a tipologia extraterrestre, tem algumas que são muito diferentes do nosso. Não, alguns não são humanoides. Então, assim, às vezes tem algumas consciências que têm medo de visualizar consciências que são diferentes do nosso, porque às vezes está tão alienado com algumas, por exemplo, assim, tem alguns filmes que mostram, por exemplo, alguns extraterrestres que são aterrorizantes. Então, aquilo fica dentro da cabeça dela e ela desenvolve um medo. Muitas vezes ela desenvolveu isso há muito tempo atrás e aí às vezes ela não sabe por que ela está com medo dos extraterrestres. E se ela voltar no tempo, ela vai ver que pode ser algum gatilho, às vezes assistir um filme ou, por exemplo, teve um contato com algo que era muito diferente da nossa realidade e ele não conseguiu compreender e aquele medo foi carregando durante os anos. Então, nesse sentido, assim, a pessoa ela vai ter que compreender porque ela tem medo da consciência. E também tentar entender que as consciências que são extraterrestres, a maior parte, assim, pelos contatos que eu tive, não queriam me fazer mal. Então, assim, são consciências em evolução também. A gente tem que entender, porque consciências boas e ruins também tem aqui no planeta Terra. Então, a gente também tem que entender isso. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Então, cada um está no seu momento evolutivo. E aí tem que entender as diferenças, né? Os preconceitos que às vezes a gente tem. Por exemplo, às vezes a gente vê uma consciência lá que é extraterrestre, que é totalmente diferente, né? E aí entender que aquela é a forma do planeta dela, tem um motivo por ser daquele jeito. Então, mas nesse sentido, assim. Você não pensa também que eu vejo que o papel fundamental é da questão energética, né? A gente começa a dominar mais as energias e aprende a fazer as leituras energéticas, então a aparência fica secundário, né? Porque vem aquela aparência que pode ser a pessoa, assim, vamos dizer, mal intencionada, né? Um assediador, que pode aparecer com aquela aparência mais linda do mundo, né? E a gente, pelas energias, a gente fala, opa, tô fora. E outras pessoas com uma aparência já mais incomum, assim, diferente, pelas energias a gente pode ver, não, a pessoa pode ser um grande amparador ali, mas com uma aparência diferente. Né? Isso, exatamente. Existem amparadores, inclusive ETs, extraterrestres. Vai ter em breve o documentário do EM, né? Está em finalização já há um tempo, que é de um extraterrestre que foi amparador durante algum tempo dos trabalhos aqui. Então, e a aparência era diferente, era um lagartão, né? Como dizem, eu nunca vi, não tive nenhuma clarividência. Então, eu vejo que, até a gente falou de 40 manobras no início, né? E tem uma correlação, né? A gente dominando mais energias, a gente não é tão enganado, né? Nem aquela consciência mal intencionada com aquela cara toda de bonzinho, de anjinho, e às vezes uma pessoa com uma aparência... O professor Valdo contava, não sei quem via a tertúlia deve lembrar, né? Que uma das técnicas para você ver se a pessoa está com uma transfiguração é você estar projetada, mas é o que a Marilux fez, né? Instintivamente quando criança. Você joga energia que a pessoa tende a desfigurar, né? Você joga no rosto. E que aí ele conta, eu não sei se está escrito, eu lembro dele falar verbalmente, que aí ele chegou, jogou a energia na cara da pessoa, não, eu sou feio assim mesmo. Quer dizer, é uma piada que ele contava, né? Então, você jogar no rosto, a pessoa, se ela está transfigurada, a tendência é não conseguir manter essa transfiguração quando você joga energia. E você vai ver quem realmente está ali, né? A aparência real. Sim, Ô, Maria, Adriana, você falava... Sim. só complementando isso que você está falando,
Uma vez eu tive uma projeção também, que era num lugar assim, um campo. Eu lembro da porta de entrada e o pessoal indo para ter uma palestra. E do lado esquerdo tinha uma árvore enorme. E nessa árvore estava uma criança. E a criança, eu deveria ser da equipe lá, porque eu estava ajudando a receber o pessoal. E essa criança, ela estava desconcentrando. Toda hora ela chamando atenção, sabe? E dava risada. Ela era bem diferente, mas eu, como tenho paciência com criança, fui conversando com ela, que ela precisaria ficar quietinha, porque ali um monte de gente ia conversar, bater papo. E ela rindo, aí uma hora ela começou a tornar irônica. E eu também não entendia tanto assim de energia, não. Eu falei, poxa, mas agora eu tenho que tomar outra providência. E fiz assim, jogando energia para a criança para ela acalmar. Só que ao invés dela acalmar, ela foi se transformando, ela foi virando adulta. Sabe, apareceu um homem de 1,90 m mais ou menos. É isso aí. Mas hiper irônico. Aí eu falei, poxa, se é assim, então tem que ser assim. Eu joguei mais energia, ele desapareceu. A felicidade depois, na hora que eu acordei, que eu lembrei disso, isso aí fica vincado. Essa energia, essa projeção ficou vincada. Não tem nada marcado, não sei data, mas eu tinha lá uns 17 anos. Tem que registrar, porque você estava bem atenuante. Eu não sei a data, porque eu não tinha hábito de marcar, né? Mas vincou, isso aí eu nunca vou esquecer. Eu acho que eu vou voltar a ressomar e vou lembrar dessa projeção. Muito bom. Você quer falar, Marina? Você não falou ainda? Surgiu uma pergunta. Mas essas pessoas que têm muito medo, eu também já tive várias experiências com extraterrestre, nunca sofri nenhuma ameaça e nada, né? Sempre foi para me assistir, me ajudar. A questão do preconceito desse povo, né? Que só tem um arquétipo de beleza e não abre mão daquilo, né? Um arquétipo a questão da aprender a ver a diferença. Então vale a pena ver aqueles filmes. Apesar que mesmo nesses filmes que põem extraterrestre, tudo é humanoide, né? A pessoa não tem muita imaginação, não. Tem Mas pelo menos você vai vendo umas coisas diferentes, umas cores diferentes, vai vendo como é que eu lido aqui com a diferença. Você tem que aprender, né, a lidar com a diferença. Né? Aqui, em efeitologia, na segunda linha, eu queria que você juntasse os efeitos do pavor no sistema nervoso autônomo, falasse um pouco sobre isso, e a profilaxia, que é o efeito do autoenfrentamento na dissolução da fobia projetiva. São dois efeitos, na efeitologia, na segunda linha. Os efeitos do pavor no sistema nervoso autônomo e depois na última linha. Vai dar uma boa aí. Responde um, depois eu te lembro do outro. Essa questão do sistema nervoso autônomo, né, que eu estava estudando essa questão, que tem ajustes corporais, né, que é realizado porque, por exemplo, assim, a consciência, ela está diante de algum problema que aquilo repercute nela, e aí, por exemplo, assim, ela entra no lugar que está frio, assim. Aí esse sistema aqui, ele faz uma adaptação. Então, assim, é nesse sentido, assim, que acontece. Só que quando ela está diante de algo que gera pavor nela, ela tem alguns efeitos, né? Por exemplo, às vezes pode arrepiar, às vezes ela pode, por exemplo, ficar com medo, às vezes ela pode ficar mais contraída. Então, tem alguns efeitos que cada consciência vai ter um jeito, né? E o outro é o último, o efeito do autoenfrentamento na dissolução da fobia projetiva. E daí, nesse sentido, assim, é que quando você vai enfrentando, tendo esse autoenfrentamento, vai diminuindo essa questão da fobia. Tá? Então, o autoenfrentamento, como eu disse, ele é bem relevante. Então, assim, até coloquei que muitas vezes a consciência ela foge por sentir alguma dor, sentir alguma coisa pegando nela. Então, às vezes, ela prefere não ter o autoenfrentamento. Então, muitas vezes, o que ela pode fazer, assim, mesmo que doa aquela situação, ela buscar, se for muito avançado essa patologia, buscar a ajuda de um profissional competente na área, né?
Então, aqui na Conscienciologia, a gente tem os consciencioterapeutas, tem o pessoal da conscienciometria também, que pode estar auxiliando. Então, isso vai, assim, mas tudo parte dela, né? O autoposicionamento dela, que ela quer melhorar, que ela quer buscar ajuda, que ela quer fazer uma leitura, que ela quer fazer técnicas projetivas para buscar melhorar. Então, isso aos poucos vai se dissolvendo. O medo é um dos maiores limites para se alcançar a projeção consciente, né? Sim. Então, procurar acabar com o medo de qualquer forma. O medo nunca é um sentimento bom. O primeiro passo é retirar o medo, para ter uma projeção. Para conseguir outras coisas também na vida. Exatamente. Obrigada. Vamos lá, Marina? Olá, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pelo verbete. Eu queria que se me poderia contextualizar, até porque a temática é de projeciofobia e fala aqui na parafatologia, na penúltima linha, nos ataques extrafísicos. Parafatologia, página 1. Ok. Acho que era interessante contextualizar de forma a percebermos em que é que consistem esses ataques, como se pode até defender, se necessário, aprofundar um bocadinho esta temática dentro da própria temática do verbete. Sim, falar um pouco mais dos ataques extrafísicos relacionados à projeciofobia, né? Tá. Bom, o que pode acontecer às vezes, né? E eu assim, até já recebi alguns ataques extrafísicos enquanto estava em catalepsia projetiva, porque era um momento que eu estava mais indefesa, né? Lá no início, quando eu comecei a estudar a projeciologia, eu tinha alguns ataques extrafísicos quando eu estava em catalepsia projetiva, que é quando você não consegue se mexer, você está encaixado e não está ao mesmo tempo, então você, daquilo, gera algumas vivências, e algumas das vivências que eu tive, e é por isso que eu coloco a questão dos ataques extrafísicos, é que alguns vieram tentar, por exemplo, assim, jogar energia, tentar brigar comigo, jogar na minha cara algumas coisas, então tem várias formas deles te atacar, tá? Pode te atacar com energia, com palavras, então, assim, depende ali do momento, né? E isso pode, assim, desencadear alguns receios de você sair. Imagina você sair fora do corpo e toda vez que você sair fora do corpo é recebido com agressão, com ataques, né? Então, por isso que às vezes a pessoa pode desenvolver um medo, que às vezes pode ser assim, eu não quero mais sair, por que eu vou sair? Eu estou tendo uma vivência negativa. Que técnicas é que usa ou que sugere aqui, até para nós e para quem está a ouvir, para amenizar ou resolver ou até lidar com esses ataques? Tá. Bom, em alguns momentos de ataque extrafísico que eu tive, eu joguei energia para tentar sair fora do corpo com maior lucidez, e aí eu decidi para onde eu queria. No início, era bem assim, eu saía e fugia para fora do planeta Terra, porque eu não queria conversar com o assediador, ou eu não queria resolver o problema. Mas teve uma vez específica até hoje, que eu lembro até hoje, que eu enfrentei essa situação, conversei com esse assediador, ele me mostrou um monte de coisa, por que ele estava me assediando. Eu voltei em vidas passadas junto com ele e a gente resolveu a situação, mas foi muito difícil essa situação. Mas foi uma única vez que eu consegui resolver. Mas, assim, o ideal é você tentar resolver, né? Por mais que doa a situação. E aí, é engraçado que depois disso eu já não tive tantos ataques extrafísicos. Às assim. vezes era ele que estava ali. E você conseguiu fazer uma paracariação. E aí depois eu entendi a dor dele, entendi os motivos dele e visualizei alguns problemas que havia acontecido em alguma parte da minha vida que estava relacionado com essas questões. Muito bom. Sim? Boa tarde, pela exposição, que eu gosto que quando você fala com causa, né? Ou seja, você já passou pela experiência, quer dizer, não é só a parte teórica. Então, eu acho o seguinte, eu acho que conseguir fazer a projeciologia é um empoderamento, né? Você ter essa coragem, né? Eu, por exemplo, não é questão de coragem, mas eu ainda não consigo, só em sonho mesmo. Então, e as lembranças são muito curtas. Mas eu quero dizer o seguinte, que o professor Waldo falava assim, que a coisa mais interessante quando a gente faz a projeção lúcida é você já perder o medo da morte. Eu acho isso, então, um ponto assim, né, muito forte, porque
entre você ter a teoria e você ter a vivência, por mais simples que ela seja, mas você já muda de patamar, né? Então, aí dentro da antenemologia, assim, a partir desse instante, o que você iria aqui, né? O gosto para projeção consciente, o que você indicaria assim de bom para os incautos, né? Ou duvidosos ainda que tem medo, né? No sentido assim dizer que a partir do momento o medo é falta do conhecimento, né? Sim. Então, quer dizer, então isso é muito importante. Então, eu queria que você desse só um toque assim para poder incentivar mais as pessoas, porque não só até para você poder, não só no sentido assim, para que eu vou fazer? Então é o seguinte. Sim. Então a minha pergunta é a seguinte: você agora que já está, qual é a finalidade que você faz para passear fora do planeta, que você se gosta, ou você faz no sentido de assistencial? Quer dizer, fiz duas perguntas numa só, né? Se você quiser responder. Não, eu entendi, compreendi. Então, Elvio, é assim, eu comecei a estudar a questão da projeciologia, até trazendo para esse ponto mais positivo, assim, para as pessoas compreenderem, assim, porque a projeciologia, a partir do momento que eu comecei a me projetar, eu comecei a descobrir umas coisas sobre mim, eu comecei a usar como uma ferramenta de autopesquisa, eu comecei a voltar em vidas passadas, né? Eu tive retrocognições, então assim, até teve uma vivência que foi assim, que eu fui num local, né, mais ou menos em 1800, assim, e eu visualizei todo o contexto e quando eu voltei eu anotei, mas eu lembro que eu nunca estive naquele local nessa vida. E aí, um mês depois, eu recebi um convite para fazer uma pesquisa lá em Ouro Preto, né? E eu fui pesquisadora convidada na Universidade Federal de Ouro Preto para estudar sobre, na minha área, né, que é de engenharia ambiental. Quando eu cheguei em Ouro Preto, eu nunca estive em Ouro Preto. Mas o primeiro lugar que eu visualizei foi o local da minha projeção. Então, assim, aquilo, na hora, e aí tinha até uma pessoa da consciologia do meu lado, porque a pessoa foi fazer até o transfer, né, até me receber, tudo mais, e eu falei assim para a pessoa, e até agora, nesse momento, eu estou tendo repercussão, eu falei assim, eu sei agora por que eu vim aqui. Me veio todas as ideias, lembranças, o local, me veio banho, tudo quanto é tipo de energia, assim, foi um negócio muito legal. E quando eu me propus, porque eu fiquei uma semana lá de pesquisadora, né? E quando eu me propus a fazer um roteiro no centro da cidade, eu lembro que as pessoas me diziam assim, não, cuidado, porque você vai ter repercussão negativa. Só que quando eu fui no centro da cidade, eu lembrava onde que ficavam algumas coisas, eu me sentia super bem, me sentia acolhida. Então, assim, para mim aquilo foi uma vivência muito rica. Tá? Então, me encaixou uma peça que faltava em algumas coisas de lembrança. Né? Depois eu fui entendendo, aí eu fui voltando, pesquisando algumas pessoas, e engraçado que depois que eu fui lá, eu tive uma nova projeção com uma consciência específica. Eu visualizei aquela consciência, ela estava escrevendo umas coisas, e depois eu consegui chegar próximo de uma pessoa que eu tenho como hipótese que eu tenha sido. Então, assim, é uma ferramenta de pesquisa que a pessoa pode utilizar. Uma outra questão é ajudar, por exemplo, no extrafísico. A primeira vivência que eu trouxe aqui foi que tinha um senhor que tinha dessomado e ele estava me pedindo ajuda. Eu não pude ajudar ele porque eu não tinha lucidez. Se eu tivesse lucidez naquele momento, eu ia dizer, vem cá, agora você dessomou, agora eu vou te encaminhar, e assim nesse sentido. E eu não consegui fazer aquilo, mas me serviu como uma lição, como uma vivência que hoje eu trago para mim. Né? E outras várias questões, por exemplo, a OFIEX. Você vai fazer a OFIEX, montar a sua oficina extrafísica através de projeção. Imagina se você tem medo de projeção, como que você vai fazer nesse sentido? Né? Então, assim, claro que eu adoro sair fora do corpo e ir para outros planetas. Né? Para mim, isso é muito interessante. Eu gosto de visualizar novos locais. Mas hoje eu estou aprendendo mais a utilizar como uma ferramenta interassistencial. Então, assim, hoje eu lembro assim, que há uns 3 fóruns da TENEPS atrás, teve um campo com a Malu e com a Marina. E aí, eu estava ali para fazer assistência, né, na TENEPS e tudo mais, e aí eu saí fora do corpo. A primeira coisa que eu pensei, eu vou fazer uma exoprojeção, porque eu estou lúcida aqui. E veio uma consciex e falou para mim assim,
Você veio aqui para assistir outras consciências e não para ir para outro planeta. Quando eu acordei, assim, aquilo foi um banho de água fria para mim, assim, porque como que eu estou estudando essas questões e não estou buscando ajudar? Eu só estou querendo passear, né? Então, assim, hoje eu estou buscando mais, assim, nessas vivências, assim, a compreender isso. E mostrando também, através de artigo, verbete, que a gente pode fazer o diferencial com essa ferramenta. Obrigado. Então, aqui temos o nosso amigo de Conceição dos Ouros, que não é a Marilux. Vamos lá. Que conselho você daria, além da aplicação de técnicas, para as consciências interessadas em desenvolver essa faculdade animo-parapsíquica? Como perder a mendorreia de se projetar? De alguma forma, a pergunta parece com a tua, né? Mas vamos lá. Sim. Bom, fazendo assim uma síntese, assim, a pessoa primeiro, realmente, voltando naquilo, a pessoa primeiro, ela tem que querer mudar, ela tem que querer sair desse medo, ela tem que querer se auto-enfrentar e não fugir mais, tá? Então, assim, eu indico muito as leituras, os debates com outros projetores, para ir desmistificando, para ela ir entendendo, para ela entrar na saturação mental também desse holopensene, fazer várias leituras, compreender e também começar a criar estratégias. Tá? Porque, assim, muitas vezes você sabe o que você quer fazer, mas não cria estratégia. Então, não cria metodologia, porque, assim, cada pessoa ela tem uma forma diferente a reagir a algumas técnicas. Então, às vezes, uma técnica A é bom para fulano, mas técnica B é melhor para outra pessoa. Então, cada pessoa tem um funcionamento. E a partir do momento que ela descobre qual é o mecanismo dela que está desencadeando o medo, ela vai criar uma estratégia para, a partir dali, ela começar a buscar melhorias nessa atuação extrafísica dela. Então, assim, eu recomendo muito ela escrever, essa pessoa escrever assim, eu estou com medo por causa disso, eu tenho medo por causa daquilo, e eu vou fazer isso, eu vou aplicar um estado vibracional para tentar sair fora do corpo, ou eu vou fazer saturação mental durante uma semana e tentar alcançar um alvo mental, né, um alvo extrafísico. Então, assim, cada pessoa ela vai desenvolver ali um treinamento com ela, né, para ela poder ter mais, assim, tecnicidade também, até porque, assim, como a gente está numa ciência, né, e a gente também, a partir do momento que tem as vivências, compartilhar, né, e também ajudar outras consciências, né. Então, assim, eu acho que poderia ser uma coisa, assim, para dar mais vontade, talvez ajudar. Talvez seria assim, né? Então, acho que cada um tem que ver qual é o que vai te motivar também, né? Então, assim, tem várias coisas. Cada pessoa vai ter que pesquisar o que causa o medo principal, a raiz ali, para poder fazer uma estratégia que vai ser mais adequada. Porque não adianta, assim, por exemplo, assim, a pessoa ela é super dispersa, tem o medo e ela não consegue, por exemplo, assim, ela coloca uma meta de, por exemplo, ler o livro Projeciologia em uma semana. Não vai resolver. Ela tem que começar com aquilo que vai conseguir fazer. Por exemplo, então eu vou ler uma técnica por dia, né? Já que ela se conhece. Então, por exemplo, assim, eu por muito tempo, e ainda estou enfrentando que eu tenho dispersão, eu sou uma pessoa dispersa, né? Então, assim, por muito tempo, eu coloquei ali como meta escrever um verbete, né, por exemplo. Então, eu ia lá e sentava e não saía enquanto não tem um tema. Então, assim, a pessoa vai ter que ter esforço. A evolução é assim, você não vai conseguir fazer as coisas assim, sentado, vendo o navio passar, vendo as coisas passar. Você vai ter que colocar um esforço, mesmo que aquela emoção, aquela situação seja delicada, que te doa, você vai ter que fazer um esforço para você fazer uma virada. Interessante você falar essa questão da dispersão, né? Porque a projeção consciente vai te ajuda nisso, que é uma coisa que você se motiva, e não dá para ser disperso da projeção. Porque se você for disperso na projeção, você está aqui, daqui a pouco você está lá, né? Então, quer dizer, é interessante que o próprio é uma coisa que te motiva
e vai te ajudar também a ir superando. Garanto que você não deve ser mais tão dispersa, senão você não conseguiria ter as projeções, né? Então você já está conseguindo. Tem um pouquinho ainda. Mas você já deve estar conseguindo muita coisa aí em função do trabalho. Eu venho crescendo assim de antidispersão, mas assim é bem séria a minha dispersão, assim, quando começou e agora como que melhorou, assim, razoavelmente, né? Eu ainda tenho traços de dispersão, mas, assim, até para projeção, assim, por um tempo ele, tipo, atrapalhou um pouco, né? Porque às vezes você vai aplicar uma técnica, de repente você já está em outra coisa, você já esqueceu, enfim. Eles estão pegando as motivações, né? A motivação da projeção, a motivação da escrita, já é o seu 10º verbete. Então, você está trabalhando aí, muito bom, muito bom. Estou experimentando o que vai funcionando. Né? Muito bom. Você quer falar, Marilza? Sim. Muito boa a sua explanação sobre tudo. A fim de ajudar a você nessa TARES, que está muito boa, né, motivando as pessoas a tentarem a projetabilidade lúcida, eu queria que você explanasse sobre a exemplologia e, principalmente, na projeciofobia avançada, você explicasse mais ou menos quais são os tipos de prejuízo de saúde refletida na holossomática que pode acontecer. Sim. Só para fazer aqui a leitura, né? Projeciofobia inicial é o medo desenvolvido nas primeiras experiências fora do corpo, que são traumáticas, mas ainda não tem não é refletido na saúde holossomática da consciência, né? E aí, assim, vamos pegar aí a questão do holossoma. Vamos começar pelo soma, né? O que pode ser negativo no soma? A pessoa pode não querer mais dormir. Então, a pessoa vai ficar com insônia, vai ter um mau dia de sono, ela não quer mais dormir porque ela não quer ter projeção. Uma outra questão, ela pode afetar a questão do cérebro dela de rememoração. Ela, de alguma forma, ela não quer lembrar daquela situação, então ela vai se omitindo, ela vai se reprimindo, então ela vai se fechando, ela não quer mais lembrar da vivência, porque para ela aquilo dói. Não é só doer, eu acho que vai contra o paradigma dela, né? Também tem essa questão. Então, assim, cada pessoa tem uma vivência, né? Como a gente tinha trazido aqui bem no início, até que a Marilux trouxe essa questão, às vezes, sim, pode ir contra o paradigma dela, porque o paradigma dela é fisicalista, materialista, e aquilo para ela não faz sentido, né? Porque não é o momento dela entender isso. Mas, sim, pode entrar nessa linha, sim. Mas eu trago mais no lado negativo da patologia mesmo, dela sentir dor mesmo. Que às vezes ela pode, tipo assim, lembrou aquilo, eu não quero lembrar disso, veio uma consciência que queria fazer algo ruim comigo, ela não quer mais lembrar daquele sonho. Então, ela acaba se inibindo, ela acaba não tendo mais essa rememoração. A outra questão é assim, até emocional também, né? Questão assim que ela não quer mais sair ali fora do corpo ali, porque ela não quer ver alguém que dessomou, ela está triste, ela fica triste, ela não quer ter aquela vivência novamente, então pega no psicossoma. Tem uma questão também, a questão do energossoma, né? A gente sabe que quando a gente faz projeção, tem uma saúde melhor, né? A gente consegue, por exemplo, a gente aplica técnica, trabalha com as energias, então isso acaba otimizando ela. Então, assim, se ela está se fechando, provavelmente nem trabalhar com energia ela vai querer, porque ela não quer ter a vivência. Porque a energia vai justamente ajudá-la a sair do corpo. Exato, porque ela sabe que aquilo vai ajudar ela a sair fora do corpo, então ela vai se fechar, eu não quero nem trabalhar com EV. Então, assim, já ouvi, tipo assim, casos de pessoas que, por exemplo, ela não quer visualizar, às vezes até durante a experiência de TENEPS, ela não quer visualizar, ela não quer... Então, às vezes, aquilo pode fechar ela, não trabalhar com as energias, sabe? Porque ela tem medo mesmo de ver o bicho-papão fora do corpo, sabe? Só para a gente, né? Nesse sentido. Vamos atender Ribeirão Preto? Na fatologia, é uma sugestão, tá?
você colocou agenda reciclogênica. Então, ele pediu para você dar uma olhada se poderia trocar para agenda recinológica, porque tem um verbete com esse nome. Mas isso aí você vai ter que olhar com calma. Então, Tá. depois você olha com calma. Muito tá? obrigada. Na parafatologia, na página 1, nas linhas 4 e 5, quais são as possíveis causas para a decolagem do psicossoma mal-sucedida? E quais são os efeitos mais comuns? Deixa eu... É a decolagem do psicossoma mal-sucedida. Que é na parafatologia, nas linhas 4 e 5. Na primeira página ou na Página segunda? 1. Ah, tá. Ah lá, é logo no finalzinho da quarta linha. Bom, agora eu não estou lembrando, assim, como que pode ser mal sucedido, assim, pode ser, às vezes... Será quando acontece da pessoa ficar com a cabeça ou com a cabeça presa? Essa questão também da catalepsia pode estar associado, né? Sim, pode ser. Às vezes pode ser que ela não está com tanta lucidez também, porque às vezes se ela tem mais lucidez, ela sai facilmente. Sim, talvez pode ser o nível de lucidez dela, porque já aconteceu de eu tentar sair e ficar meio assim, porque não tem tanta lucidez. Às vezes você fica próximo assim do seu sono, fica porque preso não tem... na esfera extrafísica de energia, você sai e não consegue sair, está muito preso. Às vezes muito denso, né? As energias, não trabalha muito com energia, às vezes pode não conseguir completamente sair fora do corpo, sim, pode ser uma das... Se emociona, volta também. Boa lembrança. Sim. Boa isso lembrança. pode ser uma questão também. Boa lembrança. Está desligado, mas eu já falei aqui. A questão da emoção, né? Sim. Da emoção, o deslumbramento de se ver fora do corpo, né? Isso. E entra numa aí euforia, aí volta. Consegui, pô. Já não consegui mais. Desce assim, prego na piscina, né? Sim, pode ser. Vou só terminar de atender Ribeirão Preto, já passo para vocês, tá? Última linha, na parafatologia, última linha da página 1. Como evitar a parimpressão errônea? Começa lá no finalzinho da 1 e vai para outra. Essa questão da parimpressão errônea, que pode ser essa questão também da baixa lucidez também, assim, por exemplo, ela viu uma consciência e daí ela ficou com aquela impressão errada de que aquilo poderia ser um ataque extrafísico. Às vezes, por exemplo, a realidade é outra, mas ela não está visualizando porque também não tem tanto domínio na projeção, ela é iniciante. Então, ela não tem tanta desenvoltura ainda projetiva, então pode ocasionar algumas más impressões, por exemplo, até mesmo a questão do extraterrestre que a gente trouxe aqui, da questão dela visualizar um outro ser diferente, que causa uma má impressão. No caso dessa situação, o ideal é tentar limpar ali, a pessoa entender um pouco mais, né, de jogar energia, tentar visualizar um pouco melhor. Eu trouxe também aqui que a questão de você, do seu frontochakra, às vezes quando está no extrafísico, você visualizar algo que não é real. Né, porque ela está ainda desajustada, porque você, às vezes, no intrafísico não trabalha com frontochakra, coronochakra. Então, um dos pontos é trabalhar mais com os chakras superiores, né, para você, quando sair fora do corpo, ter mais lucidez, ter mais essa visualização, para não ter uma impressão errada da situação vivenciada. Né, porque, muitas vezes, a projeciofobia pode ser ocasionada de uma má impressão que teve no extrafísico. Na página 2, interaciologia, a interação perigo-imaginação. A pergunta é como ocorre essa interação? Perigo-imaginação. Achou? Sim. No caso, assim, que a pessoa ela já está com um nível de imaginação, ela tem um nível de imaginação muito fértil, assim, que às vezes ela pode estar em uma determinada situação de risco para ela, mas como ela tem uma imaginação muito fértil, às vezes aquilo pode não ser um perigo, daí ocasionar, por exemplo, assim, algum problema e daquilo desencadear o medo nela. Nesse sentido que eu trouxe, assim.
Então, assim, às vezes pode ser um risco para ela, por exemplo, ela se projetou ali, e daí ela não sabia que ia receber um ataque extrafísico, porque a imaginação dela está muito fértil, às vezes ela não está visualizando também corretamente a realidade multidimensional, e aí, nesse sentido, ela pode entrar numa situação que ela poderia ter se prevenido, né? Então, se ela conseguisse ter mais uma racionalização, algo mais assim real da vivência, ela não entraria num perigo, por exemplo, nesse sentido. Uhum. Na outra, lá na trinomiologia, quer dizer, logo embaixo ali, nas linhas 1 e 2, o item, o trinômio, estudo, reflexão, meta-reflexão, num autoenfrentamento das fobias. Aí a dúvida é, poderia abordar a meta-reflexão no autoenfrentamento das fobias? Tá. Bom, primeiro, assim, que esse trinômio ele foi um verbete que eu escrevi, tá? Acho que foi ano retrasado que eu escrevi ele. Que é o verbete, o título é isso, a meta-reflexão. Sim, exatamente. Eu acho que eu até trouxe na remissiologia, porque esse trinômio, ele me ajudou bastante em várias questões, e ele me ajuda ainda, que é assim, você estuda, reflete, aí você faz um balanço dessa reflexão e faz uma nova reflexão, que seria uma meta-reflexão. No caso dessa fobia, né, por que eu trouxe essa questão, é para a pessoa estudar o porquê que ela tem esse medo, refletir sobre isso, depois aplicar técnicas e aí depois ela descobrir, assim, tipo, fazer uma nova reflexão, por que ela está tendo esse medo, que às vezes pode ser um medo irracional que ela está trazendo. Mas eu trago mais assim para a consciência utilizar como se fosse uma técnica, né? Mas utilizar esse trinômio para essa pessoa enfrentar os medos, né? Ter um autoenfrentamento de começar a estudar, começar a refletir, começar a fazer uma análise crítica relacionada àquilo. Então, é algo mais para a pessoa ter mais lucidez do que vem ocorrendo com ela e assim ela poder se sobressair e sair dessa fobia, né? E, finalmente, em tecnologia, favor listar algumas técnicas de autossuperação de medos. Isso eu também já trouxe, né? Mas eu vou falar novamente. A questão, assim, uma das primeiras técnicas é você se conhecer mais, a técnica de ter mais esse autoconhecimento. Uma outra questão é a tela mental. Você colocar na tela mental o porquê que você está tendo medo e se imaginar saindo bem dessa situação. Por exemplo, eu tenho medo de projeção. Aí você senta um dia e pensa assim, como que eu vou sair desse medo? Aí se imagina se projetando e o que pode ocorrer nessa projeção. Pode vir uma consciência que já dessomou, pode vir uma consciência querendo me atacar, pode vir um monstro para fazer alguma coisa contra mim. Então, a pessoa ela vai se imaginar naquela situação para poder pensar quais as saídas ela teria nisso. Isso vai ajudar o cérebro dela a refletir mais, a pensar, vai também fortalecer o holopensene dessa situação. Tem uma outra questão, assim, voltar no tempo e tentar relembrar o porquê que ela teve aquele medo. Qual foi o gatilho do medo dela? Digamos que foi lá na infância dela. Foi por causa que eu vi um monstro, igual aquele monstro S.A., e aí eu tive um sonho que aquele monstro estava me atacando. Daí, hoje, isso já não tem mais sentido para aquela pessoa, porque ela já sabe que aquilo era ficção, então ela vai saber que aquilo já não faz mais parte, então ela vai se imaginar isso. Uma outra questão é escrever. Então, assim, utilizar técnicas de escrita, a pessoa escrever tudo o que ela sente relacionado à projeção, escrever mais sobre as vivências dela. Então, essa é uma outra questão, se sair pela parte da GESCOM também. Então, ela ir compreendendo. E é por isso, muitas vezes, que a gente escreve livro, né? Então, a gente escreve livro para poder, tipo assim, às vezes superar alguma coisa, ou às vezes já superou e está compartilhando. Então, nesse sentido, assim. E uma outra questão,
que eu coloco assim, que não é bem uma técnica, mas é assim um lembrete, que é a pessoa, até coloquei aqui na parte ali novamente falando, né, porque já foi dito que é na parte 4 ali que eu digo sobre a questão da autoconscienciometria, autoconsciencioterapia, estudo, experimentação e a vontade. Então, você precisa fazer alguma coisa relacionada a isso. Por exemplo, experimentação. Você vai se desenvolver através da experimentação. Então, assim, não adianta você só ficar na teoria, né? Teoria, 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 e não colocar em prática, né? Então, é você ir sem medo mesmo. Se jogar e fazer a experimentação e pensar, não, vai dar certo, a consciência não morre, então, assim, tentar mesmo. Muitas vezes, nesse movimento, vamos trazer pelo lado mais interassistencial, mas muitas vezes nesse movimento, às vezes consegue ter até uma projeção mais amparada, às vezes, e aí aquela experiência vai ajudar ela, sabe? Que às vezes ela está tão travada na projeção que às vezes, se ela começa a se abrir um pouco mais, o amparador percebe e consegue fazer uma intervenção ali e ajudar a consciência. Não vou dizer que é em todos os casos, mas isso pode acontecer, né? Então, assim, uma pessoa tem uma projeção assistida, né? Então, ela precisa colocar em prática. Então, é teoria e prática, né? Então, a gente precisa colocar. Mas é mais isso, sim. Então, essas questões que eu trago. Lucimara, uma coisa que eu estava pensando aqui, até para as dúvidas que vieram, do ponto de vista de que o que você faria na abordagem extrafísica, né, ou se encontrando alguma consciência e tudo mais. Você deu algumas dicas, até a Marilux também deu outras dicas de esterilização de energia e tudo mais. Agora, vale a pena ressaltar que o Prossologia, ele tem lá sobre um aspecto do período extrafísico, e ele fala também sobre as abordagens, né, dentro desse processo multidimensional. E vale a pena, que tem muita coisa para ser estudada, porque quando você pega o Projeções da Consciência, que também é um grande exemplo do dia a dia do professor Valdo, num período de 6 meses, você vai ver que ele se transforma, às vezes, em poste, ele, às vezes, faz estado vibracional e muda de dimensão e a consciência não enxerga mais. Então, tem N abordagens, N situações, N estratégias, e a abordagem direta conflitiva é uma delas. E você até falou, às vezes a fuga é uma outra, e a outra de conciliativa, de esclarecedora, é uma outra. Né? Então, quer dizer, tem N abordagens, acho que isso que é importante. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, se você avaliou desse processo da progestiofobia e a questão da desperticidade. Você poderia fazer um cotejo sobre o limite de uma coisa com a outra. Olha, na verdade, não. Assim, o que eu estudei assim relacionado, mas eu acabei nem colocando, é a questão da OFIEX, né? Então, assim, a pessoa, para alcançar, acredito eu, uma OFIEX bem-sucedida, ela tem que ter um nível evolutivo um pouco melhor que a média, né? Então, acredito eu que nessa linha, né, a gente pode estar relacionando com essa questão. Porque a projeção é uma ferramenta para você chegar Para tudo, para autopesquisa. Isso. Você tem que melhorar a energia, você tem que melhorar a cosmoética. Isso. Então, tudo isso tem relação direta com a questão da desperticidade, né? Sim. E você mesmo falou, você fez um desassédio, você relatou um caso de um hétero-desassédio, né? Quer dizer, alto no sentido de que você foi e você conseguiu, aí eu não sei se é alta hétero, né? Mas no sentido de você... As duas ao mesmo tempo, né? Você saiu e você viu que tinha um assédio de fora e você conseguiu resolver a questão. Você mesmo falou que começou a ter menos ataques depois disso, né? Então, a desperticidade também ajuda você a fazer o enfrentamento. Então, é interessante. Acho que é interessante Mas, dá uma boa reflexão aí para você também, né? Sim. Fazer esses cotejos, né, com a questão da desperticidade, quem sabe um próximo verbete. É que uma abordagem interessante que o professor Valdo deu é que ele começou, em determinado momento, deixar de fugir dos assediadores. Aí, na hora que ele parou isso, ele começou a querer assistir, né, e começou a ir atrás, ao contrário, ir atrás dos assediadores e começou a assistir, aí que deu o que deu, houve um acelerar do processo evolutivo dele. Eu acho que tem ortopensata nesse tema. Sim, ele quer perguntar lá em cima também? Eu queria só, está em cima da hora, rapidinho. Não, pode perguntar. Uma pessoa que projeta aqui, quer dizer, a gente diz o milagre, mas não diz o nome do santo, né? Ele
ele disse que ele se projetou e ele era muito atacado por consciências energívoras. E o professor Valdo falou para ele, isso é simples. Quando essa consciência energívora vir para você, aí ele disse, você faz um estado vibracional forte, que você congela ela e ela é afastada. Então, ele disse que ele experimentou, que ele estava projetado e veio uma consciência assim, até com aspecto feio, e juntou na parte que seria do cardíaco dele, ele começou o estado vibracional muito forte, ele sentiu que era como se estivesse assim, congelado, e ela foi afastada, quer dizer, então a partir dali, quer dizer, eu estou apenas acrescentando uma técnica que ele falou, e que achei interessante, não sei se você talvez conheça. Eu acho que você está falando a questão, todos isso que a gente faz, trabalho de energia, estado vibracional, autoencapsulamento, serve para o extrafísico também, né? No extrafísico, a gente vai lá fazer alguma assistência num ambiente mais degradado, a gente vai encapsulado, né? Porque a gente tem que ir ali meio mimetizado para poder fazer. Não cair no holopensene, né, também. Né? Não dá para separar a projeção de trabalho de energia, de autopesquisa, tá tudo andando ao mesmo tempo junto, né? Eu quis falar porque isso faz com que desmitifique um pouco do medo, né? Quer dizer, ou seja, eu não tenho um revólver, mas eu tenho uma tiradeira para poder espantar você. Mas aí é a questão, né? A gente está indo lá para assistir, né? Mas a gente tem que ter as nossas autodefesas. Sim. E aí entra o trabalho de energia. A gente citou algumas coisas aqui. Você joga energia, né? E você afasta aquela consciência. Mas não é com aquela energia bélica, né? É uma questão de proteção. Então, muito dos medos da projeciofobia, a gente já falou desde o início, a professora está falando, é a questão, às vezes, do desconhecimento. E aí, mas não é, aí a gente tem que falar, tem a questão cognitiva e tem também a questão prática. O que é a prática? Fazer técnica projetiva, dominar as energias, que a pessoa às vezes fica com medo. Se ela domina energia, ela domina energia em qualquer lugar, no extrafísico também. Chegou uma consciência mais doente, ela vai conseguir se proteger também. Sim. Então, as coisas andam juntas, tem a parte de cognição e tem a parte prática, que a energia eu vejo que é fundamental. E além da energia, tem as projeções, né? Como eu falo, você foi criando técnica para estar lá com a catalepsia, vou sair. Isso não adianta, você pode saber teoricamente que você sai. Agora, ela vai ter que criar uma técnica adequada para a fisiologia dela, que favoreça a fazer isso, né? Então, como é que a gente pode terminar aqui? Você gostaria de falar mais alguma coisa para a pessoa assim que está... Acho que você já conseguiu argumentar muito bem, né? Sim. Não vale a pena ter medo, que é possível e as vantagens disso. Mas você gostaria de passar mais uma coisa para a gente fechar? Eu só queria falar assim dessa questão assim, novamente frisar assim, se a pessoa ela está vendo que isso está ocasionando coisas negativas nela, que está refletindo negativo, que ela realmente olhar com mais atenção para essa situação, que realmente assim ela precisa buscar às vezes uma ajuda externa, começar a ler mais, fazer cursos, experimentar mais, mas não ficar nessa vivência negativa. Porque assim, a projeção é saudável e se você está tendo projeções que não são saudáveis, tenta mudar as suas atitudes, tenta buscar ajuda, tenta verificar o que você pode fazer para estar melhorando essa situação. Muito bom. Lembrando, tem várias ICs, tem muitas ICs que tem curso de energia, muitas ICs que tem curso de projeção, no caso tem que destacar o IPC, que é a especialidade dele. Então, existe aí meios para ajudar as pessoas, tá bom? Então, agradecemos a verbetógrafa, esperamos os próximos verbetes, agradecemos os tertulianos aqui presentes pela participação, aos teletertulianos sempre firmes, hoje respondeu todo mundo, conseguimos completar, aos paratertulianos, e até a próxima. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 13 perguntas enviadas online. Temos 2 convites. A Marilza com o talk show do livro Projeções Assistenciais no CEA de São Paulo. E a Marilux com o curso Pangrafologia Verbetológica. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para este final de semana no Centro Educacional de São Paulo para o talk show do livro Projeções Assistenciais.
nós teremos o talk show no dia 16, na sexta-feira, das 19 às 21h30. E no dia seguinte teremos o curso do livro. No curso do livro, nós vamos abordar os aspectos filosóficos da projeciologia, a era do irrompimento do psicossoma, a assunção do paracérebro e do filtro mnemônico, a maturidade consciencial intra e extrafísica, o amparo técnico de função, a projeção assistencial com comentários de alguns relatos do livro e o nosso ombro a ombro com a equipinha e Equipex. O telefone para informação é 11 99 111 5789, 11 3287 9705, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia em São Paulo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, a Enciclosapiens vem até você para convidá-los para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. Este curso será realizado do dia 24 a 26 de maio de 2019. Nós estamos na 6ª edição. O IPCOM deste curso será o Hernani Brito e a Dulce Dal. E queria lembrá-los que quem fizer a inscrição até dezembro terá 15% de desconto. Quantas pessoas a mais de 60, 50% de desconto. Uma pergunta, tem pré-requisitos para esse curso? O pré-requisito é ser verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia ou ter o curso de entrada da Conscienciologia. Mais informações pelo site www.enciclosapiens.org ou pelo telefone 45 2102 1499 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. O título do verbete de amanhã é Comunicação Holossomática. A especialidade Comunicologia será apresentado por mim, Adriane Corrêa. Agradecemos a presença e a participação. Boa tarde, até amanhã.